o Danilo Guimarães mandou uma mensagem, ele assistiu uns vídeos nossos, né, falando sobre coeficientes, produtividade e tal, e ele perguntou, ele é um estudante ainda de engenharia, e perguntou sobre o que é coeficiente. Então, nesse contexto, né? Aí, para quem não conhece, o que acontece, né? Nós, na construção civil, nós temos uma forma de calcular custos, tá certo? Nós temos um método de cálculo. Para o pessoal de outras áreas, por exemplo, que trabalha com gestão de projetos, gerenciamento de projetos, a gente trabalha com o que eles chamam lá de metodologia top-down, né? Então, a gente pega a obra, desmembra em pedaços, né? E depois, para calcular o custo, usa outra técnica chamada bottom-up, né? Bottom-up. Ou seja, o de baixo a gente vai agregando valores, consolidando para chegar no custo total. Mas isso é um detalhe para quem não é da área. Vamos para ficar com o pessoal de construção civil. Quando nós vamos calcular isso, né? Já que eu expliquei que a gente começa com a quantidade de baixo, né? Essa quantidade de baixo que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho obra, etapas, né? Serviços. Serviços eu tenho material, mão de obra, equipamentos, ferramentas terceirizados. Então, os coeficientes, respondendo a pergunta, eles estão ligados principalmente à parte de mão de obra, mas também de equipamentos, né? Vamos ficar na mão de obra, fica mais simples você entender, quem não é acostumado ainda. Então, imagina que eu tenho que executar o serviço que é colocar uma torneira. Tem um certo profissional que vai colocar a torneira, né? O coeficiente é a relação de tempo versus quantidade de torneiras que ele coloca. Então, por exemplo, digamos que ele leva 1/10 de hora, ou seja, 6 minutos, para colocar uma torneira. Então, eu teria um coeficiente de 0,1 hora por unidade de torneira. Digamos que eu tenho um profissional que está levantando a alvenaria, né, fazendo as paredes. Então, eu tenho, digamos assim, que ele leva 1/4 de hora para colocar 1 metro quadrado de alvenaria. Então, na ficha desse tipo de alvenaria, para cada 1 metro quadrado, eu tenho 0,25 horas, que é 1/4 de hora. Né? Então, o coeficiente é essa relação entre a quantidade de horas do operário, da mão de obra, que podem ter categoria, mais de uma categoria para cada serviço, né? Por exemplo, no caso da alvenaria, eu vou ter a categoria pedreiro, tenho a categoria de mão de obra servente. E aí, nessa ficha, por exemplo, montada por metro quadrado de alvenaria, eu vou ter, de repente, digamos, 0,75, né? 3/4 de hora de pedreiro, 0,5, metade de uma hora de ocupação do servente, para que aquele 1 metro quadrado fique pronto, tá certo, Danilo? Então, a ideia do coeficiente é essa daí. A gente tem a relação hora de cada operário versus a unidade de volume de trabalho que aquele serviço está envolvido.